Fala, meu querido aluno do Awin, sou o professor Rafa Jesus. Estamos aqui para uma dica de matemática pensando no Enem, mas é claro, serve para outros vestibulares também. Rimou, hein? Professor, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de um tema importante, tá? Vou falar de semelhança de triângulos, certo? Só que focando na semelhança aí, quando a gente fala de áreas de figuras semelhantes. É esse o meu foco hoje, que é um tema muito importante para você estar ligado aí no Enem. E para isso eu quero trabalhar com uma figura bem famosa, que é o triângulo retângulo 3, 4, 5, que você já conhece. E aí eu vou te mostrar umas curiosidades importantes para você dominar para a provinha do Enem. Fechado? Tá na mão, gente, duas figuras aqui, o famoso triângulo 3, 4, 5 e aqui o triângulo 6, 8, 10. Então você já deve ter percebido que esses triângulos são semelhantes. Chamarei esse triângulo de triângulo 1, chamarei esse triângulo de triângulo 2. Quando você quer trabalhar com figuras semelhantes, o que eu recomendo? Que você entenda a constante de semelhança, a razão de semelhança, a constante de proporção, razão de proporção. Como assim, professor? Olha só que legal. Gente, esse 4 aqui virou o quê? Virou 8. Esse 3 aqui virou o quê? Virou 6. Esse 5 aqui virou 10. Oh my Godson. Você já percebeu que nós estamos multiplicando por 2. Olha que interessante então. Eu vou comparar o triângulo 2 com o triângulo 1, minha gente. Quando eu vou fazer essa comparação, o que eu faço? Eu vou pegar um lado do triângulo 2, errei, tá lá do outro lado. Eu vou pegar um lado do triângulo 2, que é o 8, e vou dividir com o lado correspondente no triângulo 1. Observe que eu vou fazer a mesma coisa agora com o lado do triângulo 2 e o lado correspondente do triângulo 1. E vou fazer a mesma coisa com o lado do triângulo 2 com o lado correspondente do triângulo 1. E quando a gente fez essa comparação, que você se lembra, nós damos o nome de razão, eu estou comparando essas razões, eu percebo que todas essas razões foram iguais a 2. Adivinha então quem é esse aqui? Esse camarada aqui, a minha constante K, ao comparar o triângulo 2 com o triângulo 1. Então, se eu pego 4, multiplico por K, eu obtenho 8. Se eu pego 3, multiplico por K, eu obtenho 6. Se eu pego 5, multiplico por K, eu obtenho 10. Eu estou dobrando todos os lados. Tudo bem? Então, figuras semelhantes são aquelas figuras que crescem ou diminuem de forma proporcional, gerando figuras semelhantes. Legal. Mas o que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês, vai ser nesse cantinho, é o seguinte. Quando eu trabalho com figuras semelhantes, eu encontro a razão entre os lados. Então, o que eu fiz? Vou pegar aqui, por exemplo, figura 1 semelhante à figura 2. O que a gente sabe? Que ao comparar o lado da figura 1 pelo lado da figura 2, eu vou ter a razão K. Legal. Mas, professor, aqui você fez da 2 para 1. Não tem problema nenhum. Se você fizer o caminho contrário, olha que bacana. 4 dividido por 8 dá meio, 3 dividido por 6 dá meio e 5 dividido por 10 dá meio. Se eu comparar da figura 1 para a figura 2, a minha razão vai ser meio. Ah, por quê? Esse cara é metade desse, esse é metade desse. Deu para entender? Sussa na montanha-russa, então só fique atento se você está fazendo 1 para 2 ou 2 para 1, mas vai dar certo no final. Gente, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que a razão entre os perímetros da figura 1 vai obedecer à mesma razão K. Quer ver que legal? Passo 1 aqui nesse nosso cantinho. Vamos encontrar o perímetro do triângulo 1. Perímetro do triângulo 1, 4 mais 3, 7 mais 5, 12. Legal! Perímetro do triângulo 1. E o perímetro do triângulo 2? 8 mais 6, 14, com 10, 24. Ah, que legal! Eu dobrei os lados e eu dobrei os perímetros. Ah, então tá. Então a razão entre os lados é K e a razão entre os perímetros é K também. Mas no começo dessa nossa aula eu te falei que o foco era trabalhar com áreas de figuras semelhantes. A razão entre áreas de figuras semelhantes é K ao quadrado. Professor,
Dá um exemplo pra gente com essa nossa figura? Com certeza! Mas antes, quero falar pra você, se você chegou até aqui, vamos contribuir com o canal do All In Cursos, já deixa o seu like, deixe o seu comentário pedindo um tema para uma próxima aula. Professor, grava sobre esse assunto, eu gostaria de ver a sua visão sobre ele e vai ser muito legal gravar para você e ainda falar o seu nome aqui no nosso canal do All In. E olha só, o All In é uma escola de cursos modulares que a gente começou só de forma presencial, a gente existe há 13 anos. E agora, devido à quarentena, a gente está abrindo para o mundo online. Então, se você quer ter lives top da galáxia de matemática, de física, você escolhe a tua disciplina, de química, de redação, entre em contato com a gente. Vai ter um link aqui na descrição e nesse link você vai cair num grupo de WhatsApp onde nossas assistentes vão entrar em contato com você explicando como nós podemos ajudar. E digo mais, se você está assistindo esse vídeo na semana natalina de 2020, a semana que começa no dia 20, 21 e vai até o dia 26, gente, condições exclusivas, vale muito a pena, tá bom? Vamos então, o que eu vou fazer aqui? Agora nós vamos comparar as áreas. Quando eu comparo a área do triângulo 1, base vezes a altura dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. E agora eu faço a área do triângulo 2, base 8 vezes 6, 48, por 2, 24. Nossa, professor, o que aconteceu? Foi multiplicado por 4, sim. E digo mais, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Verdade, professor. Por que isso ocorre? Porque você tinha o lado 4, mas esse lado 4 ele foi multiplicado pela constante k, multiplicado por 2. Você tinha o lado 3, que foi multiplicado por k, virando 6. Quando você fez base vezes altura, observe que aqui é o k e aqui é o k. Vou colocar 2. Então, você teve esse 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Por isso que a razão entre as áreas é k ao quadrado. Professor, o que isso pode me ajudar na prova do Enem? Imagine que ele fala, figuras são semelhantes. Legal. E a razão de semelhança é 3. Quer dizer que você está triplicando o lado. Fechou? E aí ele fala, o que acontecerá com as áreas? Gente, quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então a área vai ser multiplicada por 9. Vamos dar outro exemplo. Você tem uma figura e a razão entre os lados é 4. Qual vai ser a razão entre as áreas? 4 ao quadrado, 16. Então se eu multiplico o lado por 4, a minha área fica multiplicada por 16. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. E olha só, você deve estar pensando, professor, isso acontece na geometria espacial também? Sim, quando você tiver figuras espaciais semelhantes, vai valer a razão entre os lados é k, a razão entre os perímetros é k, a razão entre as áreas das faces ou bases é k ao quadrado e a razão entre os volumes vai ser k ao cubo. Um brinde para você, ó! Inscreva-se no canal agora, ative o sininho para receber nossas notificações e para você que se inscreveu, que contribuiu com a gente, eu quero te falar, vamos dar um exemplo então? Se eu tenho um cubo e eu dobro a aresta dele, o que vai acontecer com o volume? Professor, se eu estou dobrando a aresta, o meu k é 2, a razão é 2. Como a razão entre os volumes é k ao cubo, 2 ao cubo é 8. Então, meu volume vai ser multiplicado por 8. Fechado? Muito obrigado por ter ficado até aqui. E nesse momento, estou passando recomendações para vocês ficarem aqui no canal do All In e conhecerem outros professores, outras dicas e melhorar cada vez mais. Beijo, vencerá All In!